Portanto, esse foi o Luiz Fux, presidente do Supremo, e falando de forma bastante indignada ali. Você vê que ele estava nervoso, fez pausas, né? Falava de uma forma bastante agressiva para os padrões do Supremo Tribunal Federal, porque foi cobrado pelos seus pares a dar uma resposta enfática ao que o Bolsonaro teria dito de não cumprir decisões judiciais. Olha, primeiro que isso é tudo no campo da hipótese. O presidente falou, mas eu já falei aqui, para mim é bravata, não vai fazer isso, porque ele não vai correr o risco. Ele fala ali para a multidão aplaude, ele vai embora e depois faz outra coisa. Ele já fez isso em outras oportunidades. Já falou que não ia comprar vacina e comprou. Comprou a vacina, inclusive, do Dória, que ele tanto falava mal. Então ele faz bravata. É do jeito dele, né? E nem surpreende mais, porque há 20 anos, 30 anos, desde que ele era deputado de primeiro mandato, ele age assim. O Bolsonaro vive da polêmica. Isso é óbvio. Então, funciona assim. Isso quer dizer que ele possa falar o que falou? Não necessariamente. Mas não é surpreendente que ele tenha essa atitude de falar que não vai respeitar a decisão e não cumpra ali na frente. Ele faz bravata mesmo. É do modus operandi dele, né? De inflar e depois não fazer exatamente aquilo, só falou no momento. Agora, o que eu queria me debruçar aqui é sobre essas respostas aí que vieram do Supremo. Depois vamos falar das respostas do Congresso, né, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, que não ajudaram em nada a pacificar, a serenar os ânimos, como eles dizem nos discursos. Essa resposta do Fux coloca mais lenha na fogueira. Veja, o papel do Supremo, por essência, é pacificar. Só que o Supremo não está entendendo o seu papel. Quando um ministro do Supremo Tribunal Federal se diz representante do povo, ele erra, e erra muito. Ministro do Supremo não é representante do povo, e não há nenhum demérito nisso que eu estou falando aqui. Pelo contrário, porque o papel social dele é outro. Quem representa o povo são deputados, senadores no Congresso Nacional. Tanto que a Casa do Povo, o Supremo Tribunal Federal, tem outra função social prevista na Constituição, que é defender justamente a Constituição. Ponto. Ministro não pode querer ser representante do povo. Está na Constituição lá. Se não está feliz, peça conta e se candidate. Peça votos. Quantos votos o Fux teve para poder falar que é representante do povo? O Alexandre de Moraes? 1 voto. No caso do Fux, da Dilma Rousseff, que foi quem indicou ele. Do Zé Dirceu, que inclusive ajudou na articulação. No caso do Moraes, o voto do Temer, que foi quem indicou ele. Então eles não são representando o povo e não tem que ser. E quando eles agem dessa forma, dá no que dá. O STF precisa sim fazer uma autocrítica. Para quem foi às manifestações, para quem aponta problemas nos erros do STF, soou arrogante essa fala do Fux, que foi uma fala defensiva, que foi uma fala, como falou o outro lado, bateu, levou. O Supremo não pode agir nesta frequência. E é isso que o Supremo Tribunal Federal tem que entender. Tem que compreender a situação do momento e precisa fazer uma autocrítica. Veja, as pessoas que foram às ruas na terça-feira, fazendo críticas a ministros do Supremo, não são bandidas, não são criminosos, como parte da mídia tratou, inclusive, são atos antidemocráticos. Porque democrático é o ato do PT, do PCO, do PSTU, da CUT, da esquerda, de partidos ali que defendem, inclusive, em seus programas partidários, a ditadura do proletariado, que defendem figuras como Stalin. Esse sim, talvez o maior genocida, maior que Hitler. A história tenta apaziguar Stalin ali, mas ele matou mais que Hitler. E tem partido de esquerda que idolatra Stalin. Daí uma pessoa que idolatra Stalin é considerada democrata. E uma pessoa que faz críticas constitucionais ao STF é um espúlio. É um vagabundo, como a imprensa tratou. E essa indignação da população com o STF não é de hoje. Ela pode até ter sido inflada pelo Bolsonaro. Verdade, nos últimos dias.
Mas ela vem desde que o STF fez o que fez com o Lula. Foi o STF que colocou o Lula na rua. Isso não é culpa do Bolsonaro, ou é? Foi o Bolsonaro que articulou isso. A indignação das pessoas ao ver um corrupto nas ruas. Então o Supremo vem há muito tempo, não é de hoje, há muito tempo, antes do Bolsonaro, tomando medidas que não agradam a população. Teve o traficante lá que foi solto por ministro do STF. Depois, inclusive, fugiu. Então, o STF tem tomando medidas que a população não concorda há muito tempo. E o saco encheu. Simples assim. E o Supremo precisa fazer a autocrítica. Desastrosa a fala do presidente Fux, nesse sentido. Arrogante. Não compreendeu a crítica que foi feita. E só vai colocar mais lenha na fogueira. Se os ministros querem resolver o problema, eles precisam serenar os ânimos e não partir para porrada. Porque aí ninguém sabe onde isso vai parar. Ontem, nós tivemos a oportunidade de acompanhar a fala do ministro Fux, a fala do Arthur Lira e, por último ali, a fala do Aras, o Procurador-Geral da República, que representaria o Ministério Público Federal. Das três falas, a única fala agressiva e contundente foi a do Fux. E é natural, Mark, é natural que ele tivesse uma reação mais forte, porque foi o Supremo Tribunal Federal que tomou a porrada mais forte. Agora, tirando essa primeira camada mais agressiva para mostrar assim, olha, aqui tem café no bule, que o Fux tentou mostrar, e a gente sabe que não é do estilo do Fux, esse tipo de fala é muito artificial para o Fux. Dos ministros ali do Supremo, talvez ele seja o ministro mais apaziguador. Sabe aquela falinha carioca mansa ali do vamos ver bem? É o estilo do Fux. Então essa fala de ontem não combinou muito com ele. Então a gente tira essa camada e vamos pensar na análise do que ele disse, tá? Porque isso é importante para o ouvinte. Olha só, o ministro Fux, ele foi costurando alguns elementos, tá? De como ele pretende lidar com essa crise. Primeiro, ele apontou o seguinte: ele conversou com possíveis aliados, ele tentou naquela fala aglutinar aliados. Ele elogiou a polícia, tanto federal quanto militar. Ele elogiou os governadores. Ele conclamou o Ministério Público. Ele falou a respeito da unidade do judiciário. Então veja, ele procurou trazer para o lado dele, da trincheira, todos esses elementos das forças de segurança. Então, nesse caso, ele não foi bobo. Ele pode ser o mais tranquilão de discurso, né? Teve esse discurso forte, mas normalmente ele é tranquilão, mas ele é um dos mais políticos, ele tem essa sensibilidade política. Vejam que ele deu o nó político até no Zé Dirceu. O Mark citou aqui que ele conseguiu, né, que o Zé Dirceu o apoiasse, mas ele deu o nó político no Zé Dirceu. Ele falou pro Zé Dirceu: Zé, fica tranquilo que eu mato no peito. Não matou, resolveu a sua nomeação e foi para frente. Outro elemento importante da fala do Fux é justamente essa aglutinação das forças do judiciário. O Bolsonaro, direto ou indiretamente, ele está conseguindo unificar o judiciário, que é corporativista, contra ele. Tá? Então a gente tem que lembrar que tem coisas penduradas no judiciário lá do Rio de Janeiro em relação aos filhos do Bolsonaro. Tem questões do judiciário penduradas ali em relação ao senador Flávio, que está ali com o Gilmar Mendes. Então, talvez a resposta, tá, a essa crise venha inclusive de outros lugares do judiciário que nem serão do Supremo. Porque o corporativismo aí está funcionando, Mark. E a gente não pode esquecer que o Fux, ele é oriundo, sim, da justiça, né, do sistema judiciário lá do Rio de Janeiro, que é onde tem muita coisa acontecendo em relação ao Bolsonaro. Então, a resposta, me parece, teve um tom no discurso, mas ela terá um tom ainda mais intenso na prática, no que está acontecendo por trás ali das portas e das cortinas.